Oi, 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 gente! Sejam muito bem-vindos! Pessoal do YouTube, bem-vindos! Medo e insegurança na hora de trabalhar com rotulagem de alimentos. Então, vamos conversar sobre isso. Eu não quero ninguém saindo daqui com medo e com insegurança para trabalhar nessa área, viu, gente? É para tirar todas essas crenças limitantes, é para tirar todas essas amarras que impedem vocês de crescer nessa área, tá? Então, vamos bater um papo. Gente, bora lá! Então, o que acontece, né, que eu ia falar? Eu fico aqui falando que a rotulagem é uma grande oportunidade, que é uma área que é extremamente importante na indústria de alimentos, que vem crescendo, que o consumidor está começando a prestar mais atenção no rótulo, que as empresas estão dando mais atenção aos rótulos, que agora vai vir a nova rotulagem nutricional, que todos os rótulos vão precisar mudar, todos os rótulos, não tem ninguém que tá certo, todos os rótulos vão precisar de alteração. Então, vem um movimento muito grande na indústria de alimentos quando o assunto é rotulagem. E isso traz muitas oportunidades. Mas eu comecei a perceber que não adianta só eu ficar falando sobre oportunidades, sobre como a rotulagem está crescendo, quais são as novidades, o que está acontecendo de atualização, se os profissionais têm medo de atuar na área, se os profissionais têm medo de desenvolver as rotulagens, se os profissionais se sentem inseguros e aí não fazem a rotulagem. Então, gente, eu comecei a receber muito disso de Aline, eu adoro rotulagem, mas eu tenho medo de atuar na área. Aline, eu adoro seus posts, eu fico olhando o rótulo, eu vou no mercado, tiro um monte de foto, mas eu me sinto insegura para começar a trabalhar na área. E aí eu comecei a pensar sobre isso e fiquei pensando, gente, mas por que essa insegurança com a rotulagem? Por que essa insegurança de trabalhar justo com a rotulagem? É uma área da indústria como outra qualquer, é uma área da indústria. E aí na semana passada eu tava pensando muito sobre isso, não tenho como chegar a uma conclusão, eu só consigo pensar nas inseguranças que eu tinha quando eu comecei. E aí eu falei, bom, vamos conversar sobre isso então. Abri uma caixinha perguntando, né? Primeiro eu deixei lá uma enquete. Você se sente inseguro para trabalhar com rotulagem de alimentos? E tipo assim, 70% respondeu que sim. Aí depois eu deixei uma caixinha e falei, se você se sente inseguro, me conta aqui o porquê. Eu queria entender o porquê de vocês. E aí eu vou ler, gente, vou ler literalmente as respostas que eu tive. Claro que, assim, muitas foram iguais, mas eu peguei aqui as diferentes. Então, tem lá. Medo de fazer um rótulo incompleto, medo de deixar algo para trás, medo de não conhecer todas as legislações, medo de não conseguir interpretar as legislações, medo de não conseguir assimilar as informações que estão nas legislações, medo de não conseguir me manter financeiramente, tenho pouca prática, por isso fico insegura, não saber abordar o cliente, me sinto insegura para oferecer o serviço de rotulagem, medo de errar apareceu assim disparado, falta de metodologia para conhecer as legislações, como eu tenho medo de como aplicar as legislações corretas no produto. Aí uma pessoa mandou, eu não tive a base na faculdade, então eu não sei fazer, não sei por onde começar a trabalhar com rotulagem, é muita responsabilidade trabalhar com rotulagem. Ah, não é isso, o resto é a anotação que eu fiz. Então, gente, primeiro, vejam que não é só você que está me ouvindo que tem algum medo ou alguma insegurança em relação à rotulagem. É muito comum. Só que assim, todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo se sente inseguro em algum momento. E aí você só tem duas opções. Ou você vai deixar isso te paralisar, ou você vai superar. Não tem outra opção. Ou esse medo e essa insegurança vão te dominar e você vai ficar parado onde você está, você vai ficar paralisado, ou você vai dominar este medo e essa insegurança e vai seguir o seu caminho. Então, assim, aqui não é uma questão de gostar ou não de rotulagem, de enxergar uma oportunidade ou não.
Porque aqui eu parto do princípio de que vocês já gostam, mesmo porque vocês estão aqui, né? Vocês já enxergam essa oportunidade. É só o medo de dar esse primeiro passo. Vamos pensar aqui em várias outras coisas que dão medo na gente, que trazem essa insegurança, mas que a gente acaba superando essa barreira. Um exemplo clássico que me veio na cabeça aqui agora. Quando a gente tá lá e vai, vamos na piscina. Beleza. Aí você olha a piscina, aí você pensa, essa água tá fria. Essa água tá fria, essa água tá fria, essa água tá fria, não vou pular. Qual é a opção que você tem? Entrar na piscina, não entrar na piscina. É isso. Só que o que você faz? Você vai lá e coloca um pezinho na água para saber se ela tá fria. Então, eu entendo que as pessoas que estão paralisadas por medo ou insegurança não colocaram nem o pezinho na água. Nem tentaram ver o que é essa área, o que é a rotulagem de fato. Por que eu tô com medo? Eu pus o pezinho na água. Você não precisa se jogar, tipo, eu nem quero saber se tá frio ou não, se jogou na piscina. Não, põe o pé na água. Aí você senta na beirinha e você fica com água até o joelho. Aí você dá aquele pulinho dentro da água e fica com a mão em pé, tipo, meu Deus, frio, 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 frio. Aí depois você mergulha e pronto. Então tudo é uma construção, gente. Tem gente que simplesmente chega na piscina correndo e dentro da água. Depois eu vou ver se tá frio, se tá quente, se era fundo, se era raso. Depois a gente vê. Mas a grande maioria não. Vai, põe o pezinho, senta na beira, coloca água até o meio da canela e entra e fica lá frio, 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 frio. Depois mergulha e fica bem. E tem gente que desiste, que nem põe o pé na água, que sai, vai embora. Não, deve estar frio, vou embora. Então, com a rotulagem, é a mesma coisa. A rotulagem é a piscina. O que você vai fazer com ela? Você vai vir correndo e vai se tacar, rotulagem? Você vai simplesmente olhar a rotulagem e falar, não, isso não vai dar certo, eu vou errar, não vou conseguir assimilar todas as informações, vou embora? Ou você vai colocar o pezinho, sentar na beirinha, entrar e depois mergulhar? Eu parto do princípio, gente, principalmente quando a gente sente um medo ou uma insegurança, porque quando a gente tá muito seguro, tipo, eu tenho certeza que essa piscina é aquecida, você vai, se joga, você tá seguro, você tem muita certeza daquilo, aí é fácil se jogar. Mas quando a gente não tá seguro, a gente precisa de uma construção. E toda construção tem uma base, né? A gente não pode, a gente não começa a construir uma casa pelo telhado. Não tem sustentação, não tem como você começar a construir uma casa pelo telhado. Você precisa fazer a base dela. Você precisa sustentar esse telhado. É a mesma coisa, gente. Então, eu vou começar aqui, item por item. Eu não vou ler todos e rebater, mas, vamos começar a construir essa ideia de formar essa segurança, de formar essa base segura para construir a rotulagem, como se a rotulagem fosse a nossa casa, ou como se a rotulagem fosse a nossa piscina. Vamos construir esses passos, que é colocar o pé na água e tal, até você estar lá mergulhada, nadando de braçada. Então, como que a gente constrói isso? Então, primeiro aqui, medo de errar. Um clássico. Todo mundo tem medo de errar. Você não tem medo de errar só na rotulagem. Convidei uns amigos aqui para jantar aqui em casa e vou testar uma receita nova. Você fica com aquela de, não posso errar essa receita, né? Se eu errar, ninguém vai ter jantar. Se eu errar, a gente vai ter que pedir comida. Chamei aqui para fazer a receita, não vou errar. Você fica com esse receio, mas você vai lá e faz, você tenta. Quando eu fiz autoescola, eu não passei em nenhuma rotatória e nem em nenhuma cancela, sabe? Aquelas coisas tipo de pedágio, de entrada de estacionamento, nunca tinha passado. Quando eu comecei a dirigir, eu tinha muito medo de fazer rotatória e de passar em coisa de estacionamento, porque eu nunca tinha feito aquilo. Então, claro, eu ficava com medo, eu fazia um caminho 3 vezes maior para não passar numa rotatória. Ou então eu era aquela pessoa que passava na rotatória 2 por hora, virando o volante, aos pouquinhos. Porque era algo que eu não sentia confiança em fazer. Mas daí eu vou desistir de dirigir porque eu nunca fiz uma rotatória? Você vai construindo isso. Aí você olha todo mundo, mas todo mundo faz rotatória, não é possível que só eu não vou conseguir fazer. Eu vou conseguir fazer. Com calma, com prática, construindo essa confiança. Aí você pensa, eu quero fazer engenharia de alimentos, como foi o meu caso. Não, mas eu não vou fazer engenharia de alimentos porque vai que eu erro em uma prova. Vai que eu erro em alguma coisa, então eu não vou fazer engenharia de alimentos? Não, gente. O medo de errar, ele faz com que você precise prestar mais atenção. O medo de errar faz com que você precise se dedicar àquilo.
O medo de errar faz com que você precise aprender. É tudo aprendizado, gente. É tudo aprendizado. Eu não peguei um carro e simplesmente saí dirigindo. Eu não fui nadar numa piscina e simplesmente sabia nadar e saí nadando borboleta. Não, a gente aprende as coisas. Eu não entrei na faculdade de engenharia de alimentos uma engenheira formada. Não, eu entrei uma aluna recém-saída do ensino médio que mal sabia o que era engenharia de alimentos direito. Você aprende, você constrói esse aprendizado. E com o aprendizado, você vai cometendo cada vez menos erros. Mas a gente precisa se resguardar disso. Então, atenção, foco, concentração no que está fazendo. Prestar atenção em cada detalhe. Você vai minimizando os seus erros. Medo de errar todo mundo tem. E mais, todo mundo vai errar, gente. É normal, a gente erra em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida. Alguém te faz uma pergunta aqui e você fala, ah, é isso. E depois você vê que não era. Tipo, sei lá, quanto é 4 dividido por 2? Daí você fala, ah, é 1,5. Aí você fala, não, calma aí. Não, é 2. Tudo bem. Ou vamos testar uma receita nova. Deu certo da primeira vez? Não deu. Faz de novo. É normal errar, gente. Você erra com todo mundo. Você vai tentar se expressar de um jeito, fala outra coisa, aí você pensa, putz, não, errei na forma de me expressar. Ou então você vai dar uma dica para alguém e erra o nome do restaurante, erra o nome do supermercado, erra o nome do produto, aí você fala, não, desculpa, errei, não era isso, era outra coisa. Ou você vai dar uma referência, tipo, sei lá, a Paula falou. Não foi a Paula que falou, foi a Luísa. Gente, a gente erra o tempo inteiro, em todas as áreas da vida. É normal errar, com a rotulagem não é diferente. E não pensem que só vocês vão errar. Todo mundo erra. A questão é que a gente pode se resguardar de erros. Então, como? Estudando. É um bom começo, né? Estudando as legislações. Aline, eu preciso fazer um curso de rotulagem? Não. Se você não quer fazer um curso de rotulagem, você não precisa. Você pode ser autodidata, você pode estudar as legislações, de fato. Pega uma legislação e fala, hoje eu vou estudar a RDC 259, mas estude a legislação, né? Não é leia a legislação, é estude a legislação. Entenda os conceitos que estão ali, entendam o porquê que aquela legislação existe, aonde ela se aplica, qual é a definição dela, onde ela não se aplica, quais são os critérios que trazem, quais são as informações obrigatórias, o que é cada uma dessas informações. Nossa, Aline, poxa, que chata lá, a rotulagem é chata. Aprender sozinho é realmente um pouquinho mais complicado. Exige um pouco mais, mas você pode cortar caminho. Na realidade, gente, só de vocês estarem aqui no YouTube, vocês já estão estudando, porque eu estou aqui passando um conteúdo. Então, isso já é estudar, isso já é querer dar um passo à frente, isso já é ter interesse em se livrar dessa insegurança e desse medo de trabalhar com rotulagem. Então, o primeiro passo já foi dado. É como se vocês já tivessem colocado o pezinho ali na água para ver se está frio ou não, para sentir o território, né? Vocês já estão dando o passo. Não se apeguem ao que vocês não fizeram e queriam ter feito. Mas eu queria ter assistido todo o seu conteúdo do YouTube. Calma, ninguém é máquina, gente. Todo mundo é ser humano. Calma, você já deu o primeiro passo. Você já está indo na direção certa. Quantos alunos, gente, não vêm para mim e falam, Aline, eu queria muito entrar no seu curso, mas eu não conseguia naquele momento. Mas eu pegava todo o seu conteúdo do YouTube e estudava, eu tratava aquilo como aula. Então eu pegava a sua live de aditivos e eu ia estudando com a legislação do lado, eu ia estudando com o meu caderno do lado. Gente, isso é estudar. Isso é ir atrás de uma metodologia, é ir atrás de alguém que você se identifica para mostrar o caminho. Eu tive muito medo de errar, gente, no começo. Então eu entendo isso. Tanto que eu falo, eu esperei 1 ano para começar a atuar como consultora. Nesse 1 ano, eu só estudei. Eu tratava estudar rotulagem como meu trabalho. Então, eu fazia todos os cursos de rotulagem que apareceu na minha frente. Eu já cansei de falar isso. Eu ia no mercado, eu comprava rótulos para tentar fazer em casa. Que foi o que a Fernanda falou hoje, que ela pega rótulo e faz na casa dela, como se ela estivesse trabalhando com aquele rótulo. Eu fazia isso. Eu acho que a Lid falou que faz isso também. Então eu pego um rótulo e falava,
o que que eu faria com esse rótulo aqui? Ah, minha denominação de venda seria tal. Aí eu olhava qual era a denominação de venda dele. Então, mistura para bolo sabor chocolate. Aí a denominação de venda era mistura para bolo de chocolate. Aí eu pensava, por que é de chocolate e não sabor chocolate? Aí eu anotava essa dúvida. Então, por que é de e não sabor? Tem alguma diferença? Não tem alguma diferença? Tá bom, deixava a dúvida ali. Ia atrás, olhava a legislação, pensava, meu Deus, isso não achei essa legislação. Deixava a dúvida ali. Tá, seguia. Tá, o peso líquido eu faria dessa forma. Ah, tá dessa forma. Como que eu faria essa tabela nutricional? Ah, faria a tabela nutricional assim, assim, assim. Como que tá a tabela nutricional? Tá diferente. Eu coloquei aqui que o carboidrato seria 14,7. Ele colocou que o carboidrato é 15. Será que tem alguma coisa aqui nesse arredondamento? Deixa eu ver. Ah, olha lá. Por quê? Porque o valor maior do que 10, eu não posso colocar casa decimal. Então, eu erraria isso aqui eu preciso prestar atenção. Eu estudando sozinha, gente. E aí, a hora que tinha a oportunidade de fazer um curso de rotulagem, eu ia lá e fazia. Aí eu levava todas as perguntas que eu tinha anotado até então. Gente, eu ia com um caderno, tipo assim, cheio de dúvidas, cheio das mais básicas às mais específicas. E aí eu ia escutando o que aquela pessoa tinha a dizer. Ah, beleza, aula sobre glúten. Aí eu tinha dúvida sobre glúten, eu ficava esperta. Ah, ela já respondeu minha dúvida, eu ia lá e escrevia. Ah, ela falou, não respondeu minha dúvida. Aí eu perguntava. Ah, mas e se blá, 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 blá? Aí a pessoa me respondia. Aí eu anotava a resposta. Aí, às vezes, a resposta dela eu não concordava muito. Aí eu deixava aquilo como uma dúvida ainda. E ia atrás para ver se o que ela falou é verdade, se era isso, se era aquilo. Gente, tem muita forma de estudar. E, de novo, o que eu falei? A gente não consegue construir uma casa pelo teto. A gente precisa fazer a base. O que é a base? Conhecimento técnico. O que é conhecimento técnico? Decorar a legislação, saber exatamente o que está escrito, saber trabalhar com todos os produtos, saber quais são todas as legislações? Não, gente, não. Conhecimento técnico é saber rotulagem está ligado com legislações. Quais legislações? Legislações da Anvisa, legislações do MAPA, legislações do Inmetro. Que tipo de legislação? Ah, tem umas que são portarias, tem umas que são RDCs, tem umas que são instrução normativa. Qual que é a diferença de cada uma? Será que isso faz alguma diferença? Vai construindo essa base de conhecimento técnico, gente. Porque não precisa saber quais são todas as legislações de rotulagem. Se você me perguntar quais são todas as legislações de rotulagem, eu não vou saber te responder. Eu vou conseguir te citar aqui, sei lá, 10, 15 legislações e olha lá. Não é assim que as coisas funcionam. Podem ficar super tranquilos. Ou então, estou trabalhando com cerveja, o que eu vou fazer? Vou entrar no Sisleges, procurar RTQ de cerveja, pronto. Ai, Aline, mas você sabe que o Sisleges existe. Sim, hoje eu sei que o Sisleges existe. Quando eu comecei a trabalhar com rotulagem, eu não sabia, alguém precisou me dizer isso. Alguém precisou me ensinar isso. Eu estou aqui ensinando para vocês. Existe uma coisa chamada Sisleges, que é um sistema de legislações do MAPA. Assim como existe a Biblioteca de Alimentos da Anvisa, onde a gente encontra todas as legislações de rotulagem da Anvisa. Não só de rotulagem, todas as legislações de alimento da Anvisa e todas as de rotulagem da Anvisa estão lá dentro. Alguém precisou me dizer isso, alguém precisou me mostrar isso, eu precisei ver isso em algum lugar, ou eu precisei descobrir sozinha. Tudo bem? Não é assim, gente. É tudo uma construção. Para todo mundo é uma construção. Não olhem para mim aqui porque eu falo de rotulagem no Instagram, porque eu tenho um curso, porque eu dou workshop, porque a Aline sabe tudo. A Aline não sabe tudo. A Aline aprende constantemente. Não à toa, eu prefiro que os VRs não me chamem de professora, apesar de que eu sei que eles me chamam assim com muito carinho. Mas eu não gosto desse título professora e chamar os outros de aluno. Por que que eu particularmente não gosto? Porque me parece que sou eu que sei tudo e vou ensinar, e que quem está ali como aluno só vai aprender, não tem nada a ensinar. E não é assim. É uma troca. Eu aprendo constantemente com vocês aqui no Instagram. A cada pergunta que vocês deixam na caixinha de perguntas aqui na live, ou que mandam por DM, eu acabo vendo, ou em comentário, eu aprendo com vocês.
Com os VRs, então, que a troca é maior lá na comunidade e tal, que são várias perguntas todos os dias, eu aprendo muito, porque cada um tem uma experiência, gente. Eu não trabalhei com todos os produtos existentes no mundo, com todas as indústrias, para ver todas as legislações e saber todas as situações. Isso não existe. Qual é a diferença? Eu sei onde procurar. Eu sei olhar uma legislação e interpretar. Eu sei procurar a Anvisa se eu precisar, eu sei procurar o mapa, eu tenho outros amigos que trabalham com isso, a gente forma uma rede. Agora, eu acordei um dia e eu tinha tudo isso? Não, é uma construção. Eu acordei um dia e eu sabia todas as legislações? Não, é uma construção. Só que para a gente construir, a gente precisa começar. E para a gente começar, a gente precisa dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Aí é da jornada de cada um. Eu particularmente, digo que o primeiro passo é formar uma boa base de conhecimento técnico. Aline, eu já construí essa base. Tudo bem? Bora para o primeiro andar, então, da nossa casa. Bora já para a parte de sentar na piscina, ficar ali com a aguinha no meio da canela. Vamos entender quais são as principais legislações, vamos entender o que cada uma delas diz, vamos entender o que são as informações obrigatórias de todos os rótulos. Aline, isso eu também já sei, já construí esse primeiro andar, já tô com a aguinha na canela. Beleza, bora pro próximo, segundo andar, partezinha que a gente já vai dar aquele pulinho e ficar tipo, frio. Vamos entender das advertências, vamos ver começar a ver algumas especificidades de rótulo. Então, gente, é tudo uma construção, A culpa não é de vocês por pensar assim. Eu entendo isso. A culpa não é nossa de pensar assim. Eu acho que cada vez mais, gente, a gente sofre uma pressão, uma cobrança, foi a palavra que eu anotei aqui, mas é uma pressão, é uma cobrança por ser perfeito, porque não pode errar, porque não pode pisar fora da linha, porque não pode falar isso, porque não pode falar aquilo, porque tem que saber todas as legislações, eu tenho que saber todos os alimentos, eu tenho que saber tudo, eu tenho que... Por exemplo, outra coisa, que eu tenho que saber todas as siglas. Não tem! O que significa a sigla RTIQ? RTIQ é a sigla para Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Eu sempre brinco aqui que o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade dos produtos é como se fosse a certidão de nascimento deles. Porque nessa legislação vão estar todas as informações sobre aquele alimento. Então, por exemplo, a gente tem o RTIQ de doce de leite. Isso quer dizer que doce de leite é um alimento padronizado. Então, o que fala lá? Fala quais são os ingredientes obrigatórios em um doce de leite, qual é a porcentagem mínima ou máxima que tal ingrediente tem que ter, quais são os ingredientes opcionais que eu posso colocar, se tem algum limite, se tem alguma alegação específica que eu preciso fazer para aquele produto, que não é uma alegação geral, mas alguma alegação específica que eu preciso fazer. Se tem algumas características microbiológicas, físico-químicas. Então, isso é um regulamento técnico de identidade e qualidade. É uma legislação que vai definir o que é aquele alimento. Então, isso é um RTIQ. Então, é isso. Isso faz parte da construção da base de conhecimento técnico. E isso, gente, é parte essencial para a gente perder esse medo e essa insegurança. Gente, muita legislação é geral, ela serve para todos os alimentos, né? Como que eu vejo isso? Âmbito de aplicação. O âmbito de aplicação vai te dizer para qual alimento ela serve. Então, se tiver escrito lá, alimentos embalados na ausência do consumidor prontos para serem ofertados, são todos. Todos os alimentos embalados na ausência do consumidor. Como que eu vou saber se aquela legislação não serve para o meu produto? Toda legislação, se ela tem alguma exceção, isso vai estar escrito lá como essa legislação não se aplica, ou esse regulamento técnico não se aplica. E vai ter uma lista de alimentos. E aí você vê se o seu se enquadra lá ou não. Se ele for uma exceção, você não faz parte daquela legislação. Se ele não for uma exceção, aquela legislação é para você. Então é assim que você vai fazendo. E aí, poxa, doce, você vai fazer com a maior destreza do mundo? Não, você nunca fez. Você vai demorar um pouquinho mais. Você vai precisar se dedicar um pouquinho mais. Gente, é aquele clichê, mas eu sempre digo que o clichê, ele não é clichê à toa.
Tá com medo? Vai com medo mesmo. A diferença é que não é vai com medo mesmo e faz de qualquer jeito. É tipo, vai com medo mesmo, mas vai se preparando. Corre atrás, gente. Ah, putz, surgiu a oportunidade de fazer um rótulo de iogurte. Ah, nunca trabalhei com iogurte, não vou fazer não. Ué, como assim? Então eu nunca vou fazer um rótulo de iogurte porque eu nunca trabalhei com iogurte. Então eu nunca vou entrar na faculdade de engenharia de alimentos porque eu nunca fui engenheira de alimentos. Ah, então eu não vou entrar na escola quando eu sou criança porque eu nunca aprendi a ler. Sim, você tá lá para isso, para você aprender, para você se dedicar, para você correr atrás. Você entra na faculdade de engenharia de alimentos para ser um engenheiro de alimentos, para aprender o que você precisa. Você entra na escola para aprender a ler, a escrever, para fazer conta, para aprender o básico de história, de geografia, porque você não nasce sabendo. Se alguém não te ensinar, pô, eu nasci no Brasil, eu não nasci sabendo falar inglês, mas daí eu fui aprender. Simples assim. Então, nasci no Brasil, putz. Ninguém teve rotulagem na faculdade, gente, porque já começa por aí. Então, essa área não ia nem existir, né? Porque quem teve a base, então também não ia muito longe com o que a faculdade ensinou. Eu mesma não tive rotulagem na faculdade, então eu não poderia ser @rotulagem. Não poderia trabalhar com isso. Corre atrás, gente. Muda isso. Só depende da gente para mudar. Estou numa situação da qual não gosto. O que eu posso fazer? Me conformar e ficar aqui? Mudar essa situação. É uma escolha. Toda escolha é uma renúncia. Toda escolha precisa de algum esforço. Toda escolha precisa de ações. É só escolher. Eu me sinto muito insegura para começar a trabalhar com rotulagem. Tá bom. O que você vai fazer para mudar isso? Ou você não quer mudar isso? Você quer continuar se sentindo insegura para trabalhar com rotulagem? Então, gente, o que eu posso dizer? Eu me senti insegura. Eu tinha medo. Eu fiquei estudando por 1 ano. Depois de 1 ano estudando, eu me senti segura? Não. Depois de 1 ano estudando, eu continuei me sentindo insegura. Por quê? Porque eu nunca tinha feito um rótulo. Como que eu vou me sentir segura se eu nunca fiz um rótulo? A gente tem que começar. Então, o que aconteceu comigo? A vontade de pôr tudo aquilo em prática foi superando o medo de errar, foi superando o medo de fazer alguma cagada, foi superando esse medo. Aí eu falei, bom, vou. E aí, quando eu fui, eu vi que se eu nunca tivesse ido, eu nunca ia superar aquele medo, porque muita coisa só vem com a prática, gente. A prática é extremamente importante. É por isso que eu falo aqui para vocês, tem que tomar um pouco de cuidado quando vocês vão aprender com quem só fica na teoria. Quem só sabe na teoria não sabe. Tanto que na teoria eu amava controle e garantia da qualidade. Amava, eu tinha certeza que eu ia me formar em engenharia de alimentos e ia trabalhar em chão de fábrica com garantia da qualidade. Porque eu amava a teoria daquilo. Na hora que eu fui para a prática, eu odiei. Por quê? Porque não era a teoria? Não, porque a prática é diferente. Você precisa da teoria. Mas a prática te traz muito mais coisa. A prática te ensina muita coisa. A prática te mostra muita coisa que a teoria nunca vai mostrar. Não tem como. Então tem que ir. Porque às vezes também você ama a rotulagem na teoria. A hora que você vai pra prática, você pensa, não gostei. Ou então você nem gosta tanto da rotulagem na teoria. Você acha meio chato. Aí você vai pra prática e ama. Eu já adorava rotulagem na teoria. A hora que eu fui pra prática, eu amei de vez. Fiz @rotulagem, voltei a fazer uma camisetinha rotulagem coração. Sou apaixonada pela área. Mas eu só me apaixonei de verdade quando eu fui pra prática. Quando você vive aquilo no dia a dia. Sair da zona de conforto é difícil. É muito mais gostoso ficar no quentinho, no confortável, no que a gente já conhece. Mas daí não adianta reclamar, entendeu? Então, se você quer ficar na zona de conforto, fica na zona de conforto. Fica aí fazendo o que você tá fazendo. Sair da zona de conforto para qualquer coisa causa um desconforto, né? Causa uma resistência, causa uma insegurança, causa um medo. É por isso que a gente tem que enfrentar e ir. Porque ficar aqui inseguro, isso não vai mudar. Se você não mudar suas atitudes, se você não mudar o que você está fazendo. E é isso. Como que eu mudo isso? Constrói uma base de conhecimento técnico. Como? Estudando. De que jeito? Aí tem que ver o que é melhor para você. Pode ser através de legislações, pegando a legislação e estudando, através de cursos que tem metodologia que você se identifica, com pessoas que você se identifica. Eu sou muito de escrever, eu sempre falo isso. Então, tanto que tem, 1, 2, 3, 4 cadernos aqui em cima da minha mesa. Toda informação que eu via, que eu pensava, eu não posso esquecer de deixar isso aqui no rótulo, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer. Então, eu tinha um caderno que era só
para os meus primeiros clientes de rotulagem. Então, eu ficava anotando lá no fim do caderno, tipo, coisas que eu não posso esquecer de jeito nenhum de colocar num rótulo. Então, tipo assim, eu escrevia, sei lá, painel principal, sempre tem que ter denominação de venda e peso líquido, isso é indispensável. Aí eu vi uma outra informação, tipo, alimentos para dietas com restrição de lactose, a tabela nutricional tem que ser sempre por 100 gramas. Daí eu ia lá e escrevia, não esquecer que nananana. E aí eu fui enchendo de anotação que eu não podia deixar de fora de um rótulo. E aí eu pensei, mentira. Aí eu vi um checklist de rotulagem, tipo, aleatório na internet. Aí eu falei, caramba, como que eu nunca pensei nisso? Aí eu vi o checklist, vi as informações que eu tinha anotado, pensei, tem algumas informações que estão nesse checklist que não estão no meu. Vou fazer o meu próprio. Aí quando eu fiz o curso, pensei, vou dividir esse checklist com os alunos do Vida de Rotulagem, com os meus VRs. E aí, toda hora que eu penso em uma informação de tipo, essa informação que não pode esquecer, coloco no checklist, vou lá, gente, atualização do checklist, baixa lá de novo. E aí, você pode personalizar esse checklist também, eu deixo ele aberto, e inclusive a gente já fez uma live no Vida de Rotulagem só para falar sobre personalização do checklist. Então, parte daí. Quando você tem um checklist, quando você tem um guia, um mapa, que eu falo muito sobre isso também nos pilares para o rótulo correto, que vai ter na imersão, eu falo, você tem que ter um guia. É realmente bastante coisa. Mas como eu sempre uso de exemplo também. Vocês já pensaram para parar? Vocês já pararam para pensar quantas coisas a gente tem que fazer quando a gente está dirigindo? A gente precisa entrar no carro e ligar o carro. Para ligar, se não souber ligar, já morreu o carro também. Então tem que chegar, tem que deixar no ponto morto, aí eu ligo, beleza. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajeitar os espelhos. Quantos espelhos? 3 espelhos. Então vai, ajeita o primeiro espelho, ajeita o espelho daqui, ajeita o espelho de lá. Beleza. Aí o que eu preciso fazer? Preciso pôr o cinto de segurança. Preciso ajustar o banco para ver se está ali certinho. Ok. Aí o carro está ligado, vou sair com ele. O que eu faço? Caso você não tenha um carro automático, né? Você pisa lá na embreagem. Aí você vai e coloca a primeira. Engatou a primeira, beleza. Tem que lembrar de descer o freio de mão. Aí eu tenho que saber dosar a embreagem com o acelerador, porque se eu não souber dosar, também já morreu, já não tem mais nem carro ligado, já desligou. Então vou lá dosando, andou, beleza, posso soltar a embreagem. Aí tô andando, aí eu tenho que saber a hora que vem a segunda marcha, porque ninguém avisa, segunda marcha, né? Tem que saber a hora. Aí eu sei que eu tenho que pisar na embreagem, colocar a segunda marcha e ir dosando de novo, lentamente, para tirar o pé da embreagem enquanto piso no acelerador. Legal, estou em segunda marcha. Ih, calma, fechou o sinal. Freio. Mas não só freio? Não, calma, tem que pisar na embreagem, senão o carro vai morrer. Aí eu posso... E aí? Não vou dirigir porque é muita coisa para eu lembrar, não vou dar conta? Não. E você não pensa em tudo isso que você está fazendo, você simplesmente faz. Se torna algo automático. Com o quê? Com a prática, com a experiência. Você simplesmente dirige. Com a rotulagem é a mesma coisa. Você simplesmente sabe o que tem que fazer com a prática, com a experiência. Mas no começo da mesma... Gente, tem gente que no começo escreve o que tem que fazer para dirigir. Escreve, leva no carro um bloquinho de nota. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço aquilo. Por que você não vai fazer isso com a rotulagem? Por que com a rotulagem você tem que nascer sabendo fazer? Você não pode aprender. Você não pode começar aos poucos, você não pode ir construindo essa experiência, você não pode ir construindo essa prática. Por que você só começou a dirigir a hora que você já sabia dirigir excelentemente? Piloto de Fórmula 1, agora eu vou dirigir? Não. Você começou na autoescola, você foi aprendendo, aí no começo você provavelmente era bem ruim, aí você foi menos ruim, aí você foi mais ou menos, aí talvez hoje você seja um bom motorista. Então, por que você não vai fazer um mapa? Tenho medo de que seja incompleto. O que eu posso fazer para não ser incompleto? Que tal anotar as informações que o rótulo precisa ter e checar isso depois? Né? O checklist do Vida de Rotulagem tá aí para isso. Ter quem te dá uma resposta, quem te dá um caminho, quem te dá uma luz. Isso é super importante também. A gente não consegue ir muito longe sozinho, a gente sempre precisa de ajuda, gente. Então, construir essa rede de apoio que pode te ajudar em algum momento também é muito importante e faz com que você se sinta mais seguro. Porque se eu não sei algo, eu sei onde buscar.
Se eu busco e as ferramentas que eu tenho para buscar não me dão esse retorno, eu sei, tenho pessoas para perguntar. Eu tinha muito medo de dirigir, mas ao mesmo tempo eu queria muito dirigir, porque eu queria ter meu carro, queria ser independente, queria tudo que dirigir poderia me trazer. Mas eu tinha medo. E eu reprovei na primeira prova prática da autoescola justamente por causa disso, por estar muito nervosa, por estar insegura, nananã. Então eu não parei numa placa de pare. Eu tava terminando, sério, eu tava terminando o percurso, tipo assim, eu tava dando a volta na quadra, aí eu tinha que parar na esquina, virar a esquina e parar o carro e ia terminar, e tipo, tava indo tudo bem. Só que aí eu acho que eu fui ficando tão ansiosa, tão nervosa, porque, meu Deus, vai terminar, vai dar certo, deixa eu terminar isso aqui logo, que eu não parei no pare. E aí eu, tipo, simplesmente passei a esquina e o instrutor que tava do lado que freou o carro. E aí ele falou, não, você não pode passar num pare sem parar, você não fez nem menção de parar, você simplesmente passou. E, gente, eu lembro certinho a cena, porque eu tinha feito prova num lugar próximo de onde eu morava. Eu tinha ido a pé e eu ia voltar a pé. Eu voltei o caminho inteiro chorando, porque eu tinha reprovado. Inteiro chorando. E aí fui ligar pro meu pai e contar pra ele que ele ia ter que pagar a autoescola de novo, porque eu tinha reprovado, né? E aí fiquei lá chorando, e aí eu fiquei, tipo, meio reticente, assim, de fazer de novo, porque eu estava me sentindo insegura, porque eu estava com medo. E aí eu ainda fiz mais aulas práticas, fiz mais umas 3 ou 4 aulas práticas para tentar, tipo, me sentir mais segura. E aí fui fazer a prova de novo e foi super tranquilo. Foi super tranquilo. Eu fiquei muito feliz quando eu passei e aí deu certo. Então, por que você vai deixar de fazer a rotulagem? Você não faz coisas que são muita responsabilidade? O que não é muita responsabilidade? Porque, tipo assim, cozinhar para a sua família é uma responsabilidade. Cuidar de um cachorro é uma responsabilidade. Se formar, ter uma profissão é uma responsabilidade. Então, não, eu tenho medo de não conseguir ser uma engenheira de alimentos, então não vou ser uma engenheira de alimentos. Eu tenho medo de dirigir, porque é muita responsabilidade, então eu não vou dirigir. Eu tenho medo do meu cachorro morrer de fome, então eu não vou ter um cachorro. Não, você tem que assumir a responsabilidade e fazer o que é preciso para que aquilo para o qual você se propôs dê certo. Vão acontecer erros pelo caminho? Vão, é inevitável. Só que qual é a diferença? A diferença é como a gente corrige esse erro. O que você vai fazer com esse erro? Tá, errei, e agora? Agora você vai lá e corrige. É assim, gente. As coisas acontecem, as coisas erram. Ai, Aline, mas pode causar um puta prejuízo para a empresa. Sim, pode. Então preste mais atenção no que você estiver fazendo. Eu já cometi um erro de rotulagem, gente. Eu não vou lembrar exatamente qual era, mas era um produto novo que uma empresa estava lançando e eu desenvolvi a rotulagem deles, inclusive a arte, junto com a agência de marketing. E a hora que chegaram as embalagens prontas, tinha um erro de rotulagem. Sei lá, não era isso, mas tipo, não falava nada sobre glúten, nem contém, nem não contém glúten. Então era algo que não podia deixar passar. E aí eu fiquei, caramba, e aí veio o cara da empresa pra cima de mim, porque agora a gente tem não sei quantas embalagens, isso aqui é tipo, sei lá quantos R$1.000, e agora tá tudo errado, e agora o que eu faço com isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, calma, como que eu vou corrigir esse erro? Vou mandar fazer embalagem. Putz, embalagem é mais custo para a empresa? É mais custo para a empresa. Mas o que eu falei? Primeiro, assumir o meu erro. Gente, assumam o erro. Primeiro eu bolei toda a estratégia, né? Eu já fui com o discurso pronto. Então, o que a gente vai fazer para corrigir isso? A gente vai mandar fazer uma etiqueta e vai colar nos rótulos enquanto a gente corrige a arte. Beleza. O que eu fui falar para ele? Fulano, me desculpa, foi realmente um erro, foi um erro meu, me desculpa, realmente não tem como ficar assim. O prejuízo de deixar esse rótulo assim é muito maior. Mas o que a gente pode fazer? Você não precisa jogar tudo isso fora de jeito nenhum. A gente vai usar essas embalagens, só que a gente vai precisar mandar fazer etiqueta e a gente vai colar as etiquetas no rótulo. Você pode, inclusive, usar isso a seu favor. Vamos mandar fazer uma etiqueta bonitinha, coloca no painel principal, vamos fazer ali uma composição com a arte que já tem a embalagem, não sei o quê. Pensei da gente fazer isso, blá, 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 blá. Vamos corrigir assim. Me desculpa, não vai voltar a acontecer, foi uma falha minha, foi um erro que passou porque a gente trabalhou muito tempo nesses rótulos, e aí eu acabei não prestando atenção, mas, enfim. O que a gente me desculpa, o que a gente pode fazer é isso. Aí ele ficou muito feliz e falou, nossa, Aline, muito obrigada.
Não, ele ficou puto, porque ficou errado e ele teve que gastar mais um tanto. Mas, gente, a gente corrigiu. Tá tudo bem, não aconteceu nada. Tá todo mundo vivo, a empresa tá funcionando, os produtos estão no mercado. Eu trabalhei outras vezes com ele. Agora, o que eu acho errado? Não, jogar a culpa em 1000 outras pessoas, falar que não foi um erro, nananã, ou não saber corrigir. Ai, Aline, mas então eu não vou trabalhar com rotulagem, porque se eu errar, eu não sei corrigir. Sabe, você sabe corrigir, você sabe. Se você sabe onde buscar, se você tem uma rede de apoio, se você estudou, se você tem a base do conhecimento técnico, você sabe corrigir os erros. Isso era outra coisa que eu tinha anotado aqui, que erros acontecem e a diferença é como você vai lidar com eles, como você vai resolver. O mercado tá saturado? Gente, sempre tem espaço para bons profissionais. Sempre tem espaço para quem presta um bom serviço. Esse medo de não saber prospectar, de não saber chegar no cliente, de não saber abordar, de não saber o que falar, é a mesma coisa, gente. Se você não nasceu com o dom de ser um exímio vendedor, que eu não nasci por acaso, você tem que ir atrás. Porque se você não sabe se vender, você nem consegue um emprego. Aí não é questão de ser consultor ou não sei o quê. Você não consegue um emprego, porque você não consegue se destacar numa entrevista de emprego. Porque o seu diploma e o seu currículo não fazem milagre. Você precisa ir lá, você precisa saber falar, você precisa saber se vender. E é uma coisa que você aprende muito, muito, muito na prática também. Cada não, você faz uma autoanálise. O que será que eu errei aqui? Por que será que esse não deu certo? Será que simplesmente não deu certo ou que eu cometi algum erro que eu poderia arrumar? Gente, façam essa tática, juro. Para mim, funcionou muito. Peguem um rótulo aleatório e finjam que vocês vão corrigir esse rótulo. Finge que vai corrigir esse rótulo. Finge que esse foi o seu primeiro trabalho. Pega um rótulo aleatório da sua casa, vamos supor que é esse. Aí você fala, tá, então eu vou fingir que essa empresa aqui me contratou para corrigir esse rótulo. Então eu vou fazer a correção. E aí vê como você faria. Pega um caderno, vai anotando. Se você não é de escrever, escreve no computador, ou sei lá, como você prefere. Vai vendo o que você faria. Não tem denominação de venda aqui. Teria que ter uma denominação de venda aqui. O peso líquido está aqui. O que a gente tem aqui? Ingredientes, será que está certo? Essa tabela nutricional, será que está certo? Esse declaração de alergênico, será que está certo? Vai fazendo assim. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.